Olá pessoal, vamos entrando aí de novo. E agora o áudio tá ok? Tá tudo certo? Vai me dando um feedback. O áudio tá tudo certo? Tá todo mundo ouvindo? Oi, reverendo. Opa, tudo bem? Agora apareceu aí os dois? Não, mas o áudio tá Tá bem melhor. bem melhor? Tá. Ah, show de bola. Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Eu só não sei por que que não tá aparecendo aqui os No dois. caso tá aparecendo só a sua. Só aparecendo a minha. Mas se o povo tá vendo as duas, não tem problema. Vocês estão vendo as duas, eu e o reverendo Ageu aqui? Ou só um também? Tudo ok? Kézia falou que tá ok, a Carla também. É, né? Então, parece que tá tudo ok, reverendo. Tá bom, tranquilo, tranquilo. Tá? Pessoal, nós estamos aqui realizando essa live aqui muito especial. Para minha alegria estar aqui com o reverendo Ageu. Ele que é assim uma referência para a nossa geração, né? Os mais novos que estão aí se engajando aí, né, no reino de Deus. E é um prazer estar falando com o senhor aqui, reverendo. Da igreja. E assim, nos enche, né, de alegria poder estar ouvindo aqui o Senhor. E nós iremos tratar aqui de temas muito importantes, né? E assim, talvez não existe pessoa, né, melhor para falar sobre esses temas, né, do que o Senhor. Nós iremos falar sobre o catolicismo, iremos falar também sobre a Brasil Paralelo e também iremos falar sobre a série do The Chosen, Hum, né? Assim, são coisas que estão fazendo muito sucesso aqui no Brasil, né? Então, reverendo, então vamos começar. A gente já perdeu aqui um certo tempo. A gente tem assim muitas perguntas, né, a serem respondidas aqui. Antes de ok. iniciar, eu queria que o senhor se apresentasse aqui também, Uhum, essas pessoas que estão aí nos assistindo. Pode ficar à vontade. ok. Sim, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu pastoreio a Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, aqui em São Paulo capital. Eu sou casado com Vivian, temos 3 filhos, 2 adolescentes e um pré-adolescente. Muito Por bom. ordem do mais velho, Davi, 17, Bianca, 14, Daniel, 11. Eu sou professor do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, o JMC, aqui em São Paulo, há muitos anos. Ah, eu creio que é isso. Do ponto de vista acadêmico, eu sou formado pelo JMC, tenho também uma, uma validação pela Universidade Mackenzie em teologia, tenho um mestrado em teologia sistemática pelo Andrew Jumper e um mestrado em liderança cristã pelo Andrew Jumper com o Gordon College. Eu acho que basicamente é isso. Excelente, reverendo. Pessoal, até mesmo que antes a gente começar as perguntas, compartilha essa live, tá? Tem aqui embaixo, ó, aparecendo um foguetinho, uma setinha, aperta nela, copia esse link aí, manda aí no grupo das suas igrejas, para os amigos aí mais próximos. Acredito que essa live aí vai ser muito produtiva, tá? Reverendo, então vamos começar aqui. Eu queria começar com essa primeira pergunta. Nós vamos começar por ordem sobre o catolicismo. E eu Tá. queria, né, saber, perguntar aqui para o senhor, o que é o catolicismo, né? Quando surgiu? Foi a igreja aí fundada realmente por Cristo aí? Fala para nós um pouco aí sobre o surgimento da Igreja Católica. Ok. Bom, vamos tratar aqui a Igreja Católica como sendo a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Isso, bem observado. Então, nesse sentido, eu diria que ela é uma dissidência da Igreja Apostólica, tá? A Igreja Apostólica é a que a gente tem em Atos, a Igreja Primitiva. Os apóstolos foram as colunas da Igreja, né? Aqueles que foram treinados e designados por Jesus
para dar continuidade no trabalho e, no decorrer dos séculos, essa igreja, especialmente depois que ela tornou-se uma igreja misturada com o Estado, isso lá no final do século IV, com Teodósio, essa igreja passou a sair dos caminhos da palavra. Então não é mais uma igreja verdadeira, essa foi a compreensão dos reformadores, é uma dissidência, né? É um desvio do verdadeiro cristianismo. Quanto ao nome, veja só, o nome, a igreja passou a ser conhecida como católica a partir ali do segundo, terceiro século. Por exemplo, no Credo Apostólico, você tem no final do Credo Apostólico, né, creio na igreja católica, na comunhão dos santos, mas nunca foi como título, foi como uma forma de referir-se à igreja como uma igreja que não está mais restrita a um território, né? A palavra católica vem de katá holos, que seria segundo o todo, ou conforme o todo, a ideia de uma igreja que não está mais localizada geograficamente em apenas um país, uma cidade, mas ela agora ela é uma igreja universal, né? Uma igreja que está em vários países. Então, o título católico ele veio ali nos primeiros séculos, não no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, a primeira designação que nós temos para o grupo de crentes, eles são chamados como os do caminho. Em Atos 9 você tem essa designação, e depois em vários outros textos, tá? Atos 9, eu tenho uma lista aqui. Atos 9 é a primeira ocorrência, mas depois os seus têm em Atos 19, 9, 23, Atos 22, 4, Atos 24, 14 e 22. Os crentes eram conhecidos como os do caminho, possivelmente porque eles anunciavam que Cristo era o caminho. Então eles ficaram conhecidos assim, tá? Depois, em Atos 11, nos é dito que, pela primeira vez, eles são chamados de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo, tá? Aí, nos primeiros séculos, vem o título católico para designar uma igreja universal, e o título romano, ele vai aparecer não antes que 1054, quando ocorreu o grande cisma, que dividiu a igreja entre igreja romana ocidental e igreja ortodoxa oriental, tá? Então, para distinguir entre as igrejas, é que você chamava uma de romana e outra de ortodoxa. Então, basicamente isso. Muito bom, reverendo. E, reverendo, qual que é, então, essa diferença que existe entre a igreja católica, a romana, né, e a que hoje nós chamamos de igreja protestante, sendo mais específico aí, a reformada? Qual que é a diferença que existe, então, entre uma e outra? É a mesma coisa, não é? Não, não. Muitas diferenças, muitas diferenças. E a minha esperança é que as pessoas percebam essa diferença, né? São muitas diferenças. Primeiro, a gente pode começar falando de fonte de autoridade, tá? A fonte de autoridade das igrejas protestantes ou das igrejas reformadas, vamos chamar protestantes porque inclui, né, até os pentecostais e outras linhas que não reformadas. A nossa fonte de autoridade é apenas as escrituras. O lema da época da reforma foi somente as escrituras, sola scriptura. Então, essa é a nossa fonte de autoridade única. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, eles têm três fontes de autoridade: as escrituras, a tradição e o magistério. E quando há uma tensão entre essas fontes de autoridade, a tradição sempre ganha. Então, entre tradição e escrituras, eles sempre vão ficar com a tradição. Então, essa é uma diferença que eu diria é estrutural, tá? O protestante ele vai se guiar pela palavra, o católico pela igreja. É a igreja quem diz o que ele deve fazer,
E aí você tem séculos e séculos de doutrinas de homens sendo criadas e inventadas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Podemos falar também de salvação. A salvação no protestantismo é pela fé, é pela graça mediante a fé. A salvação no catolicismo romano é por obras, tá? É uma sinergia, é um conjunto de uma graça, mas que ela tem que vir acompanhada de obras. O indivíduo católico precisa dos sacramentos para a sua salvação. Ultimamente, a Igreja Católica sempre vai mudando, né? Ultimamente, eles admitem que o indivíduo que não participou de sacramentos, ele pode ser alvo da misericórdia de Deus e ser salvo. Mas isso é coisa recente. Até Trento, inclusive em Trento, 1546, não haveria essa possibilidade. Só se salva o católico apostólico romano. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação, e os sacramentos são necessários para a salvação. Para o cristão protestante que segue a Bíblia, ele sabe que basta a fé. O bandido na cruz teve fé, não precisou passar por nenhum sacramento, por nenhuma obra, ele foi salvo na cruz apenas por sua fé. Então, essa é uma grande diferença. Então, vamos lá. Fonte de autoridade, salvação, governo, né? Para a Igreja Católica Apostólica Romana, há um cabeça da igreja, há um pontífice que é chamado de Papa. Pontífice é aquele que faz a ponte entre Deus e homens. E é por isso que o Papa é um título, ou esse pontífice é um usurpador, sabe? Porque Cristo é o nosso pontífice, Cristo é aquele que faz mediação entre Deus e homens, e o Papa arroga para si esse título. Então, para católicos apostólicos romanos, há um cabeça da igreja, há um substituto de Cristo na terra chamado Papa, que inclusive é infalível, né? Quando ele fala ex cátedra, quando ele fala na função, ele não erra nunca. Para protestantes, o governo da igreja é estabelecido por alguns princípios. Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja, e só Cristo é o cabeça da igreja. E ele delega poderes a oficiais. O Novo Testamento fala de dois ofícios que estão ainda em vigor nos nossos dias, presbíteros e diáconos. As igrejas dão nomes diferentes, né? Pastor é um sinônimo de presbítero, mas esses são os ofícios que você encontra no Novo Testamento que continuam valendo, presbíteros e diáconos. Então, Cristo é o cabeça da igreja, ele governa a sua igreja por meio da sua palavra, por meio dos ofícios. É um poder delegado para homens governarem a igreja. O que mais a gente tem de diferença? Culto, né? O nosso culto é baseado na palavra de Deus e apenas na palavra de Deus. Tem como centro a palavra de Deus, por isso que o centro dos nossos templos é o púlpito, é o local onde a palavra é proclamada. No catolicismo romano, o centro da nave, o centro do local de culto é o altar, porque o centro da missa romana é o sacrifício. E quando você tem altar, você tem sacrifício. E o centro da missa, então, é a Eucaristia, em que, na visão deles, o trigo se transforma em corpo de Cristo, literalmente, literalmente. E a missa romana, especialmente depois de Trento, é um conjunto de invenções humanas. É um conjunto total de invenções humanas. Eu diria que 90% da missa tridentina não tem base bíblica, tá? Eu daria 10% aí para as leituras que eles fazem da Bíblia apenas. Então, eu acho que é isso em termos de diferença. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente vai discorrendo também aqui algumas coisas, né? Tá bom. Principalmente essa questão aí que o senhor comentou sobre não ter escritura, né? Como
o meio de regra e fé como único, né? Não ter a Bíblia como suficiente. Aham. E isso é um grande problema, né, reverendo? Isso aí vai apontar para as várias situações, vários nuances mesmos, né? E que se a gente for ver todo o desvio que a Igreja Católica tem, ele vai derivar disso, Isso. né? Do abandono das Escrituras. Eu queria que o senhor falasse para a gente, né, como que a Igreja Católica ela vê as Escrituras e qual é o maior problema, né, dessa ruptura com a suficiência das Escrituras. Tá. Olha só, na teoria, a Igreja Católica Apostólica Romana considera a Bíblia como fonte de autoridade. Sim. Na teoria. Na teoria. Uhum. Porque, como eu falei, eles têm três fontes de autoridade, né? A tradição, que são ensinos que foram passados por Cristo aos apóstolos e que vêm sendo passados por sucessão apostólica, que não necessariamente foram escritos. A Bíblia eles consideram, e o magistério. O magistério é aquele que dá a correta interpretação da Bíblia. No catolicismo, você precisa, você não tem a liberdade de ler a Bíblia por si só e ter o Espírito Santo como teu guia de interpretação. No catolicismo, a interpretação tem que vir do magistério, tem que vir da igreja. Ah, então, esse é o grande problema, né? Porque quando você tem uma fonte de autoridade escrita e preservada durante séculos, que é a Bíblia, uma fonte de autoridade que não veio de elucubrações humanas, mas homens inspirados, separados, santos e inspirados por Deus escreveram a Bíblia, e pela providência, ele preservou essa escritura para todos os povos, para todas as épocas. Aí você tem uma fonte de autoridade que é segura, que é imutável, que é eterna. O próprio Cristo disse, né, que a sua palavra permaneceria para sempre. Agora, esse é o problema. Indo para o catolicismo romano, eles têm como fonte de autoridade a própria igreja. E quando você estuda a história do mundo e a história da igreja, você vê que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é uma mutação, né? Depois de Trento, depois de 1546, o Trento, na verdade, durou de 46 até 60 e pouco, foram mais de 20 anos de concílio. Ah, não assim, um dia atrás do outro, né? Eles se reuniam, paravam, retomavam no ano seguinte, foi bem bagunçado. Mas então, eu dizia que depois de Trento, você tem outra igreja. Os dogmas marianos vieram depois de Trento. Note, Calvino, Lutero, os reformadores, Zwinglio, Farel, essa turma nunca imaginou que um dia a Igreja Católica Apostólica Romana diria que Maria é santa, que Maria nasceu sem pecado, que Maria não morreu, que ela foi assunta aos céus. Os dogmas marianos são recentes. A Assunção de Maria é de 1950. Meus pais nasceram antes de 1950. Então você percebe que não é igreja apostólica, Sim. é uma igreja que vai inventando doutrinas no decorrer dos séculos. Então esse é o problema de você não ter a Bíblia como fonte de autoridade. Você tem uma igreja que vai mudando e inventando coisas no decorrer dos séculos. Que autoridade é essa? E isso daí, igual o senhor falou, para quem não conhece mesmo a história, né, da Igreja Católica Romana e de como ela, né, ela vai ali trazendo o seu corpo doutrinário, então eles acham que todas essas ideias, né, que isso ali faz parte das escrituras, que isso já é algo histórico, que já faz muito tempo, e eles não têm esse conhecimento disso daí, né, reverendo, e acaba aí sendo dilubriado, né? Pela Exatamente. tradição, pela igreja, pelo magistério. E você vai ver que é algo assim que o próprio povo fica na mão ali, né, da liderança. O que eles Fica, decidem, fica. né, por mais que às vezes não tenha ali um fundamento, mas se eles quiserem mover para alguma direção, eles têm total liberdade, né, principalmente com o Papa,
para dar essa Uhum. direção aí para a igreja e que todos têm que abaixar a cabeça. É verdade. Né? Falando aí também, o senhor disse, né, sobre que eles têm as escrituras, têm a tradição e também tem o papado, né? E eu queria saber do senhor como que foi esse surgimento dessa ideia de papa, de alguém que é infalível, de onde que foi tirado isso daí? Uhum, uhum. Olha só, até o quarto século, os principais bispos, né? Bispo de Constantinopla, Alexandria, Antioquia, Jerusalém, eles eram chamados de papas. A partir daí, e especialmente a partir de Gregório VII, em 1073, é que o título de papa ficou exclusivo ao bispo de Roma. Tá? Então, na verdade, como Roma tornou-se capital do império e tornou-se a cidade mais proeminente, só a partir do 11º século é que você teve o título de papa com exclusividade ao bispo de Roma. Tá? Antigamente não era assim. Para nós reformados, para nós protestantes, reformados especialmente, né, o Papa é o anticristo. Nós cremos que o anticristo ele vai vir na figura de um Papa. Eu não diria que é o atual Papa, que é um Papa muito fraco, né? Mas nós entendemos que quando aparecer o anticristo, ele virá na figura do Papa, porque o Papa é aquele que tem sobre si muito poder religioso e poder civil também. Ultimamente não, né? Mas houve épocas em que o poder do Papa civil era muito forte e isso pode voltar. Ah, mas é isso então. O Papa é um usurpador, é o anticristo e é o líder do romanismo. Sim. E esse surgimento aí foi, né, também algo derivado ali de quando Cristo, né, disse que Pedro ali ele seria a pedra, né, pela ideia deles, né, dando para entender Isso é o que que eles Pedro falam, seria. né? Nós não cremos nisso. Veja, se você estudar a história, você percebe que Pedro não foi papa, não foi papa, e há muitos argumentos quanto a isso, tá? Se os irmãos quiserem um estudo inteiro sobre isso, acesse no YouTube Igreja Presbiteriana de Vila Guarani. Nós fizemos 55 estudos sobre a Igreja Católica Sim, Apostólica Romana, um ano inteiro. E um dos estudos foi Pedro, a alegação de que Pedro teria sido papa. Não foi, de jeito nenhum. Tá? Uma das questões é a seguinte: quando Paulo escreve as suas cartas, se Pedro fosse o líder mundial, ele seria saudado em cada uma das cartas. Tá? Não tenha dúvida. E Pedro não é saudado nas cartas, né? Talvez em uma ou outra, mas os apóstolos nunca consideraram Pedro como um líder mundial, como a Igreja Católica quer dizer. Você tem cartas do primeiro século, já do período depois da Bíblia, que são endereçadas a Roma e não citam Pedro. Então, a evidência de que Pedro tenha sido papa, ela é inexistente, ok? Eles se apegam muito no texto em que Jesus fala: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Ali, meus irmãos, é Pedro como o líder do colégio apostólico. Por quê? Porque Paulo vai dizer que a igreja está fundamentada, a igreja tem como fundamento Cristo e os apóstolos. Cristo é a pedra fundamental, mas o fundamento são os apóstolos e não apenas Pedro. E o próprio Pedro, escrevendo as suas epístolas, ele nunca se chama de líder da igreja. E o próprio Pedro diz que a pedra é Cristo. Pedro não diz, olha, assim como Cristo me colocou pedra, não. Ele diz que Cristo é a pedra. Então, eles fazem um malabarismo aí grande para colocar Pedro como papa, mas a história e as escrituras negam isso. sim, muito bom. Então essa ideia aí de papa, isso aí tá tudo errado, reverendo. Tudo sem base bíblica. Cristo nunca disse que a igreja teria um líder só. Cristo nunca disse que um homem seria o seu substituto. Cristo disse: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei quem? O Espírito Santo.
E ele constituiu, então, presbíteros e diáconos para serem os líderes das igrejas. Você não tem na Bíblia nenhuma margem para dizer que a igreja um dia teria um líder mundial. Isso não tem base bíblica alguma. Sim, muito bom, muito bom. Mudando agora um pouco de assunto, Tá? reverendo, uma das perguntas que eu tenho aqui é por que que os católicos, então, eles veneram aí Maria, né, os santos, por que que eles têm esse certo apego, né, Aham. à figura aí de Maria, aos santos, né, que eles Uhum. vão ali dando certas nomenclaturas, né? É, De é. onde que surgiu isso daí? Olha, a primeira causa é justamente eles terem negado a Bíblia como fonte autoritativa. Tá? E aí, a partir daí, o céu é o limite para as invenções humanas. É, eles copiaram muito do paganismo, tá? Especialmente depois de Constantino, em que muita gente entrou na igreja por adesão e não por conversão. Deixe-me explicar melhor isso. Constantino foi um dos imperadores de Roma e ele teve um sonho de que se ele usasse as iniciais de Cristo no escudo dos soldados, eles venceriam as batalhas. E ele acordou do sonho e mandou fazer esses escudos, e eles passaram a vencer as batalhas mesmo. Tá? E aí é o que os historiadores acham de uma conversão de Constantino. Há dúvida se ele se converteu mesmo, mas o fato é que ele, em 313, decretou o final das perseguições. E Teodósio, em 380, se não me falha a memória, decretou que a igreja agora ela era do Estado. Né? Ah, mas antes de Teodósio, já em Constantino, você teve muita gente se tornando cristã por adesão. Por quê? Imagine, Constantino se declara cristão. Aí você chega num general de guerra, lá num campo de guerra, lá entre os bárbaros, e fala: General, o teu imperador agora é cristão. Qual é a tua religião? É lógico que eu sou cristão. Se o meu imperador é cristão, eu sou cristão a partir de agora. Então, veja, muita gente entrou para a igreja sem ter a mínima ideia do que era ser cristão. E, nesse sentido, os credos tiveram uma importância acentuada, tá? Porque os cristãos, de fato, podiam, com os credos, falar: ei, indivíduo, é isso aqui que nós cremos, nós cristãos, tá? Então, é nisso que você deve crer. Mas observe que muita gente entrou na igreja por interesses políticos. Porque a partir do momento em que o Estado tornou-se cristão, agora a preferência era para cristãos, né? De contratação, de cargos, de postos. Então, muita gente se declarou cristão sem conversão e trouxeram os seus ritos pagãos. Se você observar a simplicidade do cristianismo no Novo Testamento e comparar com a parafernália do catolicismo romano nos nossos dias, é uma coisa assustadora. A começar com a forma de governo. A Bíblia nos deixa dois ofícios, presbíteros e diáconos. Dê uma olhada na quantidade de funções e cargos que existe na Igreja Católica Apostólica Romana. É frade, padre, cardeal, bispo, arcebispo, cônego. É uma enormidade. Um dia desse eu respondi para um indivíduo, são mais de 20. Eles tiraram isso de onde? Eles tiraram isso dos sacerdotes pagãos, eles tiraram isso do paganismo. Tá? Igualmente, no paganismo, sempre houve figuras femininas. Tá? Na Bíblia, na revelação bíblica, a liderança sempre foi masculina. Antigo Testamento, profeta, sacerdote e rei são os três ofícios masculinos. Novo Testamento, apóstolos, evangelistas, profetas masculinos. E eu imagino que quem está nos assistindo aqui conhece a Bíblia, né? Tudo por conta da criação, porque Deus fez o homem como cabeça, a mulher como auxiliadora. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você tem a figura do homem como líder religioso. No paganismo é o contrário. No paganismo, a figura feminina é que impera. Pois a Igreja Católica precisava de uma deusa. A Igreja Católica precisava de uma figura feminina e escolheu Maria. Tá? Então,
Maria foi uma construção de uma divindade inventada pelo catolicismo. Note, eu vou ser bem claro aqui, tá? A Maria que nós temos, a Maria real, a Maria da Bíblia, é bem-aventurada, é mulher piedosa, é uma mulher que foi escolhida por Deus com alto privilégio. Então nós não negamos isso, nós amamos Maria. Ah, os romanistas fazem uma caricatura como se nós odiássemos Maria. Totalmente errado. Maria é uma serva piedosa, bem-aventurada, digna de de todo o nosso respeito e consideração. Vamos encontrar Maria no céu, tá? Agora, a Maria do Novo Testamento, a Maria real que é relatada na Bíblia, ela não é uma deusa. O catolicismo romano transformou a Maria humilde em uma deusa, em uma deusa. Então isso foi uma construção da Igreja Católica Apostólica Romana pela necessidade de ter uma mulher como líder para, digamos, para saciar a quantidade de não conversos que vieram do paganismo. Tá? Basicamente isso. Sim, muito bom, reverendo. E juntamente com isso eles trouxeram assim vários adjetivos para Maria, né? Atribuindo a ela certas coisas que a Bíblia não diz que ela tem, Uhum, né? E uma dessas coisas, né, é que eles dizem que Maria ela não pecou. Para ela ser uhum. a mãe de Jesus, que era Deus, ela não poderia ter pecado. Isso, E isso, né, a Bíblia não nos dá base para isso. de jeito. Mas eu queria que o senhor É. explicasse sobre isso, né? O que que a Bíblia fala sobre Maria? Ela realmente pecou? Ela não pecou? E aí, Aham, Maria, veja. ela foi, né, santíssima mesmo, né, a ponto de não pecar? Não, não. Veja, a Bíblia fala que apenas um homem foi sem pecado, Jesus Cristo. Apenas um homem sem pecado, Jesus Cristo. Paulo, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quando Paulo escreveu isso, Maria estava viva ainda, tá? Então se Paulo cresce na santidade de Maria, ele não escreveria todos pecaram e carecem da glória de Deus, tá? É, note, no primeiro milagre de Jesus, Maria revela a sua limitação e a sua pecaminosidade. Lá em João capítulo 2 é o primeiro milagre de Jesus, e diz lá o texto que Jesus estava num casamento, em Caná da Galileia, e no meio da festa acabou o vinho. E aí Maria disse para Jesus, eles não têm mais vinho. E aí Jesus dá uma resposta que para nós parece meio mal educada. Ele fala, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Note, não pode ter sido uma resposta mal educada porque Jesus é santo, né? Jesus cumpriu o quinto mandamento com perfeição. Então, o que que aconteceu aqui? A gente vai entender essa resposta dura de Jesus pelo viés de Maria. O que que Maria queria? Quando Jesus fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora, é porque Maria queria que Jesus fizesse um grande milagre para se revelar a todos como Messias. E aí Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. Mulher, que tenho eu contigo? Por que que Jesus não chama ela de mãe? Jesus está colocando ela no lugar dela. Maria, agora não é de filho para mãe, agora é de senhor para serva. Ainda não é chegada a minha hora. Então Jesus faz o milagre, mas faz de forma silenciosa. Se você ler lá João 2, você vai perceber que só os serventes foram testemunhas do milagre e os discípulos. E o verso 11 diz: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Não era para ser um milagre para todo mundo assistir, e não foi. Era um milagre para que os discípulos, que nunca tinham visto um milagre, é o primeiro milagre de Cristo, crescem em Jesus. De fato, ele é filho de Deus, este que nós estamos começando a seguir. Maria, ela não teve uma atitude boa aqui. Ela errou, tá? Então, o ditado romanista, peça à mãe que o filho atende, está errado. Nesse texto, Jesus não atendeu. Totalmente ao contrário, né? É o contrário, é o contrário. E há um outro texto também,
eu estava lendo ontem aqui no culto doméstico, que é o seguinte, eu vou até fazer uma postagem depois, eu vou dar o título que vai ser assim: O dia em que Maria quis prender Jesus. Pode De me onde é que eu marcar tirei lá, isso? que eu vou entrar como colaborador, hein? Isso. Olha só, Marcos capítulo 3, versículo... Marcos 3, versículo 21, diz assim: E quando os parentes de Jesus ouviram isto, bom, vamos voltar para entender o que que é isso, né? Verso 20. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Opa, não está falando de Maria, está falando dos parentes. Está dizendo que os parentes de Jesus saíram para prender Jesus, dizendo: ele está fora de si. Aí você continua a leitura e aparecem os parentes. Verso 31. Nisto chegaram sua mãe, seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Olha aqui os parentes. Maria faz parte dos parentes. Maria também estava junto com os filhos, achando que Jesus estava fora de si, querendo prendê-lo. Então, como é que Maria é santa, tendo uma percepção equivocada dessa? Não é santa de jeito nenhum. E aí você continua o texto. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, se fosse um texto escrito pelo romanismo atual, Jesus sairia e se prostraria aos pés da Santíssima Maria. Mas essa Maria romanista é uma invenção, não é o que nós temos no registro bíblico. Porque aqui no registro bíblico, Maria estava querendo adiantar a hora de Jesus, querendo que ele fizesse um milagre para satisfazer todo mundo, e estava querendo prender Jesus. Então, não é santa. Era uma mulher piedosa, que inclusive no seu cântico, ela demonstra que ela tem pecado, quando ela diz assim: Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem é que precisa de um Salvador? Uma pessoa santa precisa de Salvador para quê? Para nada. Quem precisa de Salvador é quem tem pecado, e Maria disse que precisava de um Salvador. Uau, muito bom, reverendo. Esse texto aí muito bem colocado, hein? O João Pois até é. comentou aqui, muito bem lembrado. Muito bom mesmo. E, reverendo, Uhum. até o senhor citou assim, né, isso daí. E assim, se a gente fosse falar dos adjetivos que eles trazem, né, sobre Maria, Uhum. que ela, né, foi assunta ao céu, né? Mas eu acredito que tem um assim especial que ele é muito perigoso, Uhum. porque ele fere até a própria pessoa de Cristo. Né? Ele Uhum. coloca Maria ali como coigual a Cristo, que é sobre a intercessão dela por nós. O senhor Uhum. citou aí um pouco, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco do perigo disso, né? Sim, Dessa doutrina. sim, sim. É porque vai totalmente contra, né, o que a Bíblia diz e que fere muito, né, a pessoa de Jesus, a sua obra ali na cruz. Então, o senhor poderia explicar um pouco mais disso daí? Ela realmente intercede aí por nós? Não, Ela não, tem esse de jeito poder? nenhum. É, olha só, é, a visão que eles têm de Maria é aquilo que nós falamos, é uma construção de uma deusa, tá? Então, na doutrina romanista, Maria está acima de todos os santos, de todos os anjos, de todas as criaturas. Maria só não está acima da Trindade, tá? Mas é como se ela fosse uma quarta pessoa da Trindade. Ela está acima de tudo e de todos. Na teologia romanista, ela é santa, ela nasceu santa. Na teologia romanista, ela continuou virgem,
ela não teve vida marital com José, o que é um absurdo, né? O catolicismo tem um problema com sexo, né? Tem um problema mal resolvido com sexo, porque Maria não pode ter tido relação, mesmo sendo casada com José. Os padres e as freiras não podem ter relação, eles têm um problema mal resolvido com sexo. Na Bíblia, o sexo é para glorificar a Deus quando feito dentro do casamento e da forma correta. Amém. Mas eles chamam Maria de medianeira, de intercessora, de advogada, de rainha celestial. As imagens que fazem de rainha, de Maria, são caracterizando-a sempre com um manto branco e uma capa azul, rainha celeste, Regina celeste, né, rainha celeste. Maria é quem pisou a cabeça da serpente. Quando você vir uma imagem de Maria, olhe para os pés e você vai ver que embaixo do pé tem uma serpente sendo esmagada. Na teologia católica, Maria consertou o erro de Eva. Veja a usurpação do texto bíblico, né? Porque pela Bíblia, Jesus consertou o erro de Adão. No romanismo, Maria conserta o erro de Eva. Maria é chamada de a nova Eva. E ela é chamada de intercessora. E como é que isso é na prática? Você ora para Maria e Maria está te ouvindo. Então Maria não é mais uma criatura, ela é onisciente. Porque se ela está ouvindo os teus pensamentos, isso é atributo de onisciência. Maria virou deusa no catolicismo romano. Então, primeiro, ela ouve os teus pensamentos, ela virou onisciente, ela virou deusa. E segundo, a Bíblia diz que nós temos apenas um intercessor. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, colocar Maria como mediadora, medianeira ou intercessora é você colocar Cristo de lado, é você usurpar o papel que é de Jesus Cristo. É o que eles fazem. Sim. E que pena, né? Isso realmente, né, vai totalmente contra o que as escrituras dizem, Totalmente. né? Chega assim a ser uma blasfêmia mesmo, né? Uhum. Reverendo, então, para encerrar esse bloco aqui sobre o catolicismo, a Uhum. Igreja Católica, ela é uma seita? Olha, eu diria que sim, eu diria que ela tornou-se uma dissensão, um desvio, uma dissidência do cristianismo verdadeiro. Tornou-se mesmo. E ela continuou assim durante séculos, até que ali por 1200 e alguma coisa, Deus já começou a levantar homens, né? Você tem os valdenses, Pedro Valdo e os valdenses sendo levantados por Deus e foram silenciados pela igreja, né? Foram considerados hereges, perseguidos, mas ali Deus já começou a levantar gente para mostrar que a Igreja Católica estava errada e para retomar um caminho de Bíblia, caminho correto. Depois você vai ter outros pré-reformadores, né? Savonarola na Itália, John Huss na Boêmia, próprio o John Wycliffe, e Lutero, né? 1517, Lutero. Deus, pela sua providência, levanta não apenas Lutero, mas um país, né, para dar segurança para Lutero. Os alemães estavam cansados da ingerência, cansados de pagar imposto para Roma. E aí é com o movimento da Reforma, que foi basicamente um movimento de padres e freiras, né? Catarina Fombora era uma freira. Então, não foi gente assim que não tinha religião. Foram os cabeças mesmo, né? Lutero era doutor em teologia, conhecia, sabia do que estava falando. Então foram os próprios padres, gente que Deus levantou dentro da Igreja Católica para tentar reformar a igreja, porque a igreja estava nas trevas, longe das Escrituras. A igreja não aceitou ser reformada e eles decidiram romper, e aí passaram a se reunir, e assim nasce a igreja protestante, evangélica, reformada, né? É assim.
Sim, muito bom. Isso aí, reverendo. Agora a gente vai mudar um pouco aqui o foco, né, da nossa conversa. Ok? Aqui no título, né, a gente estava aqui sempre trabalhando em cima disso. E por que que a gente colocou aqui também tanto o Brasil Paralelo e também o The Chosen, né, aqui nessa live? Porque Tá. nós vamos ver que essas plataformas, elas, né, elas trabalham em cima dessas doutrinas, né? É verdade. Nós vamos ver que na Brasil Paralelo, né, os seus fundadores, né, e ali Uhum, sutilmente eles vão trabalhando todos esses itens que foram citados, né, alguns que não dá para citar aqui também. E uhum, agora nós vamos falar um pouco aqui sobre a empresa mesmo, Brasil Paralelo, ok, reverendo. ok. E eu queria, né, perguntar ao senhor qual que é o perigo, né, da Brasil Paralelo? O cristão ele deve consumir esses conteúdos, ele deve Uhum. patrocinar essa empresa, né? É, Eu poderia dar um pano de fundo aí para a sim, gente? sim. Olha só, há tempos atrás eu quase assinei Brasil Paralelo, viu? Eu também. Porque, assim, porque veja só, é muito sedutor, né? A ideia de ideias conservadoras, de uma política que não seja com viés marxista, tudo isso nos atrai. Mas o que que aconteceu depois da derrota do Bolsonaro na última eleição? Eles enfraqueceram um pouco esse lado político e eles voltaram-se um pouco mais para duas coisas: revisionismo e proselitismo. Tá? O que que é revisionismo? Você vai ter vários programas dentro da Brasil Paralelo contando de uma forma diferente a história. Tá? Quando eles fazem algum programa sobre a história do Brasil, os católicos são heróis, né? São heróis. Não, não oprimiram ninguém, não mataram ninguém. Eles são super-heróis. Um revisionismo histórico, enviesado, né? Dentro da perspectiva deles, mas eles estão, na verdade, tentando reescrever uma história que já foi escrita. Não tem como você apagar fatos históricos. Pesquise sobre José de Anchieta para ver quem foi José de Anchieta, de fato. Né? Pesquise sobre a Inquisição. Há esse movimento dentro do catolicismo de tentar apagar as suas mazelas. Então, quando você fala de Inquisição, eles falam: não, não, não foi esse tudo de gente, os protestantes mataram mais. Assim, coisas absurdas. E o Brasil Paralelo, depois das eleições, quando eles pararam de falar tanto de política, eles passaram a fazer esse revisionismo histórico. Outra coisa, proselitismo, né? Proselitismo, porque os três fundadores são católicos, eles usam toda a base intelectual católica, Olavo de Carvalho e etc. E aí você sabe que esse pessoal, eles não dão ponto sem nó. Tá? Então eles usam a plataforma para fazer proselitismo. Se você pesquisar na internet um artigo que eles soltaram sobre revoluções, e revolução é uma coisa ruim, né? Para o movimento conservador, você tem o conservadorismo como a ideia de conservar-se coisas que são boas, trabalho, propriedade, família, e a revolução é sempre pejorativa, é sempre negativa. E aí eles colocam a reforma protestante como a revolução protestante. Não é reforma protestante, é revolução protestante. Tá? Então, esse é o problema de Brasil Paralelo. Tá? E aí eu pensei, eu vou assinar uma plataforma que, na verdade, está fazendo revisionismo histórico e proselitismo, que está tentando tirar pessoas do protestantismo e levar para a Igreja Católica Apostólica Romana, e está dando certo, né? A gente está vendo aí algumas conversões de crentes mais fracos, voltando lá para o catolicismo. Então, eu não vou patrocinar isso com meu dinheiro, não. Sinto muito. Não vou mesmo. E quem me pergunta, eu falo: não, não assine. Você não pode patrocinar essa cruzada romanista de revisionismo e de proselitismo. Sim, muito bom. E o senhor tocou num ponto importante,
algumas pessoas, né, que eram até amigos assim mesmo, próprios, sabe? Assim, Aham, próximos, né? aham, E que tiveram assim essa inclinação, uhum, né, a voltar ali uhum, para a questão do catolicismo romano, uhum, né, e uhum. tudo. Você vai ver que tudo começou a partir dos vídeos do Brasil Paralelo, Foi, né, trazendo foi, assim de foi. uma maneira mais filosófica, né, Aham, uma busca ali pelo aham, conhecimento, pelo uhum, saber. uhum, E uhum. assim, É, é algo, como o senhor disse, é algo muito é. sutil e que é algo que Olavo, mexe. sim, Olavo de Carvalho desconverteu muita gente. Muita gente. Sim, Muita gente. E aí você vê a ironia, né? Olavo de Carvalho era um boca suja. Era um indivíduo que não soube criar a sua própria família. Pesquise pelo livro que uma das filhas de Olavo de Carvalho escreveu sobre ele. Eu comprei esse livro. Terrível, terrível, terrível. Esse homem nunca foi exemplo de homem, nunca foi exemplo de pai, nem de marido. Houve uma fase da sua vida que ele era polígamo. E aí o pessoal está usando ele como exemplo, como exemplo. E sim, pode observar. O pessoal que sai de igreja evangélica para ser desconvertido, para ir para o catolicismo, não vive vida mais santa, não, viu? Passa a falar palavrão, passa a beber bebida alcoólica para se embebedar, sabe? Não, não é mudança de vida para melhor de jeito nenhum. sim. Pelo contrário, né? Se realmente não se arrependerem, podem até mostrar que nunca realmente houve uma conversão É verdadeira, verdade, né? Que é estavam verdade. ali, faziam ali parte da igreja visível, né? Mas que nunca fez parte da igreja É, invisível. estava E entre assim, nós, o mas mais não eram triste, dos nossos. reverendo, é ver eles retornando, né? E alguns assim com filhos, batizando o filho, É, ali com o padre. Você vê assim que é um retrocesso mesmo, né? terrível. É algo que entristece o coração, É, né? com certeza. E esse daqui é até mesmo uma questão da próxima pergunta, né? Aham. E eu acho que é isso que chama muita atenção, né? Essa abordagem assim filosófica que parece bonita, uma roupagem bonita, né? E Uhum. que conquista os incautos, né? Até mesmo ali essa questão pela busca pela sabedoria, que mexe com o ego, né? De poder citar ali um Olavo de Carvalho, de poder citar ali um filósofo, de saber sobre Agostinho, ou algo desse tipo, que exalta ali o ego, né? Qual que é o perigo disso, reverendo, dessa roupagem maquiada, né? Dessas meias verdades ali misturado com a filosofia? Qual que é o perigo disso? O que que a Bíblia fala sobre isso? Olha, o perigo é você sair da simplicidade do evangelho, né? A simplicidade do evangelho. Um dia desses eu vi um vídeo, não sei se você viu, alguém filmando uma cerimônia do Papa e ele estava vestindo uma capa vermelha tão longa, devia ter uns 15, 20 metros aquela capa, imponente, né? E os ajudantes lá segurando a capa, como se fosse um vestido de noiva, né? Como se fosse um véu de noiva. E alguém escreveu assim: tão simples quanto no Novo Testamento. Quer dizer, quando você compara as coisas, você percebe que o Novo Testamento é o evangelho puro e simples. Sim, As pessoas se reuniam nas casas, a princípio, né? Foi Savonarola que disse que no passado os cálices eram de madeira, mas os ministros eram de ouro. Hoje, os cálices são de ouro, mas os ministros são de madeira. sim, Então, quando você compara a simplicidade do evangelho com o que se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana, com seus tronos de ouro, etc., etc., aí você percebe que
tudo está errado mesmo. E aí, voltando para a tua pergunta, né? Qual é o perigo de você ficar agora bebendo de filósofos católicos, de Olavo de Carvalho, influencers digitais, etc, etc? É o perigo de você deixar de beber de Jesus Cristo, da simplicidade de Jesus Cristo. Esse é o perigo. E é um perigo, eu diria, que leva para o inferno. Então, mil vezes ler as palavras de Cristo no Evangelho, mil vezes, do que ficar lendo filosofia de um homem que a própria vida dele não foi exemplo. Tá? Então, eu creio que é isso. Eu creio que é isso. Muito bom, reverendo. Muito bem colocado. E essa questão também aí, né, como o senhor mesmo disse, e é algo que, tipo assim, que tomou a proporção, né, aí, nacional, né, e que foram mesclando muitas coisas, né, e que, assim, às vezes pais deixam seus filhos assistindo, né, cristãos mesmo que não têm discernimento, que não sabem ali discernir o certo e o errado, né, pela É, imaturidade, pela falta do conhecimento bíblico. Então, realmente é algo que nós devemos evitar, né, reverendo? é, Tem é. muito, tem muitas coisas boas, né? Até mesmo gratuitas no YouTube, né? Isso, De exatamente. série, né? As É, próprias escrituras mesmo, né? Olha o campo vasto é, que a gente tem para se aprofundar nas é. escrituras, né? Então, É, assim, quando eu fiz uma crítica ao Brasil Paralelo, há uns dias atrás, alguns pais me escreveram falando, mas pastor, tem muita coisa boa lá que eu estava ensinando meus filhos tal. E eu falei, meu irmão, procure no YouTube, procure na internet, tem muita coisa boa, gratuita, gratuita. Você não precisa ficar dentro de um sistema, de uma cosmovisão romanista, que pode até influenciar o teu filho para o romanismo, tá? Quando você tem muito material gratuito hoje nas redes, mas muito mesmo, tá? Então, basta se esforçar um pouco, procurar, pedir orientação do teu pastor ou de pastores que estejam ao redor, tá? Hoje a informação ela está disponível aí gratuitamente. Eu não aconselho ninguém a assinar Brasil Paralelo de jeito nenhum. Aí tem uma coisa, amém. Muito me bom. permita. Sim. Já está acontecendo escândalos, viu? Eu já tenho visto o Brasil Paralelo aí aparecendo em manchetes com escândalos, com envolvimentos políticos. Então o tempo mostrará se as obras são de luz ou de trevas. Amém. Muito bom, reverendo. Então vamos lá. Brasil Paralelo, então, ok. Vamos falar então agora sobre The Chosen. The Chosen, E aí, só tema fácil reverendo? hoje. O senhor indica Só a tema, série, deve só ser tema assistida. tranquilo. Amanhã eu não sei se eu consigo sair, não sei se eu consigo sair na rua. Consigo. Olha só, The Chosen, vamos lá. O que eu falo do The Chosen é o que eu sempre falei sobre filmes evangélicos. Sempre falei, sempre falei. Qual é o problema? A Bíblia não foi escrita para virar filme. Tá? A Bíblia não é um roteiro de televisão, de filme. A Bíblia tem pulos, tem espaços que são próprios de literatura, de texto escrito. E você lê e dá um pulo e não tem problema. Tá? Agora, esses pulos, quando são transportados para a tela, aí não dá. Aí você precisa preencher com alguma coisa. Esse é o problema. Aí eles vão preencher com a imaginação deles. Então, esse é o grande problema. Os filmes que são os filmes que os filmes bíblicos, né, os chamados filmes bíblicos, e aí eu incluo séries, The Chosen, etc., eles acabam acrescentando muita coisa no relato. E esse é um problema. Por que que é um problema? Pense no meio evangélico, a quantidade de pessoas no meio evangélico, o percentual de pessoas no meio evangélico que é firme biblicamente, doutrinariamente. Sim. Se nós tivéssemos um meio evangélico com 90% de crentes firmes,
que leem a Bíblia todo dia, que estudam a Bíblia, que decoram textos bíblicos, seria uma coisa, mas não é. Então, eu já conheço crentes que, quando vão falar de um texto bíblico, falam por causa da novela da emissora, não porque leram na Bíblia. Sim. E aí trazem coisas estranhas que não estão na Bíblia. Mas por quê? Porque não estão lendo a Bíblia, estão assistindo a novela da emissora, entendeu? E com o The Chosen é a mesma coisa. Tem gente falando que só depois do The Chosen passou a amar Jesus Cristo. Não está amando Jesus Cristo. Está amando o ator do The Chosen. Então, esse é o perigo de séries e de filmes bíblicos. Eles colocam coisas a mais, deturpam ensinamentos, é um grande perigo. Talvez você tenha visto vídeo eu já vi uns 3 vídeos, especialmente meninas, dizendo assim, eu não consigo mais orar sem pensar no rosto daquele ator do The Chosen. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Você cria uma imagem mental falsa, porque não é Jesus Cristo aquele ali. É um ator pecador, que nem crente é, né? Nem crente é. Sim. E eu trabalho aqui, reverendo, em uma ótica, e esses dias veio uma cliente aqui, né? Ela era ímpia, né, e tudo, e ela Uhum. foi, né, citar assim falar sobre alguma coisa de Jesus, e ela começou assim, olha, o Jesus do The Chosen falou isso, tal. E eu tentando puxar de onde, qual versículo, qual texto que era, mas depois eu fui ver que era isso que o senhor falou, né? Era uma criação da mente realmente aí, do homem para preencher as lacunas que a Bíblia não coloca, né? Exato. E assim, E e fizeram um The Chosen pós-moderno. sim, Fabricaram um Jesus para agradar todo mundo. Esse Jesus do The Chosen, ele é simpático, ele agrada todo mundo, né? Por exemplo, você tem aquela apresentadora americana, Oprah Winfrey, ela faz altos elogios, ela não é crente, não é crente. Um monte de não crente aprecia o Jesus do The Chosen, porque não é o Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro foi odiado e foi colocado numa cruz. O Jesus do The Chosen é falso, é pós-moderno. Foi feito para agradar. Então, esse é o problema, isso é idolatria. Não é o Jesus verdadeiro que as pessoas estão assistindo. Estão enchendo a cabeça de coisa que não está na Bíblia. sim. E fazer até mesmo, reverendo, essa imagem de Jesus, né? Eu li um artigo esses dias do Ministério G3 e tem também um podcast deles falando sobre isso, né? Então Uhum, ali eles vão falar, né, sobre alguns eventos, até mesmo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, quando ele veio, né? uhum, Então você vai ver aquele personagem, né, aquele ator que representa ali o Jesus criado por eles, chegando ali no evento e uhum, as pessoas ovacionando e gritando, né, uhum, Jesus, Jesus, Jesus. uhum. Você vê algo assim, beirando mesmo a idolatria, Sim, né? sim. E, Sim, pode falar. e essa criação, reverendo, essa imagem de Jesus, até que ponto eles podem ir, não pode ter, não pode criar, é quebra do mandamento, qual o mandamento? É quebra do segundo mandamento, né? O segundo mandamento fala: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. Tá? Significa que não pode fazer nenhuma imagem de escultura? Não, não. Você tem imagens no Antigo Testamento, mas o mandamento fala de não fazer e não adorar. Então eu não posso fazer nenhuma imagem que conduza à adoração. Aí os católicos e os evangélicos mais fracos vão responder assim: não, mas Jesus mandou fazer querubins no propiciatório, na Arca da Aliança. Jesus mandou fazer a serpente de bronze. Na casa de Salomão tinha esculturas, com certeza, tinha tudo isso mesmo. Não eram para adoração. A serpente de bronze, quando séculos depois virou adoração, deram até o nome para ela de Neustã, Deus mandou derrubar.
Tá? Outra coisa, você tem no tabernáculo uma série de imagens, imagem de anjo, imagem de figos, imagem de sarça, imagem de querubins. Você não tem uma imagem humana, nenhuma imagem humana, porque poderia virar adoração. Então, é isso que o pessoal não percebe, tá? Deus proibiu fazer imagens no sentido de adoração. É por isso que, tradicionalmente, as igrejas protestantes nunca foram igrejas de imagens. Igrejas de imagens sempre foram as igrejas católicas. Isso é o básico, gente. É o básico. Você entra numa igreja católica, você olha para as paredes, tem imagens para todos os lados. A tradição protestante, 5 séculos, né, de tradição protestante, nunca foi de imagens, sempre foi do texto escrito, sempre da Bíblia. Quando os reformadores, por exemplo, vamos lá para a Escócia, John Knox. Quando John Knox liderou na Escócia o movimento que transformaria a Igreja Católica em Igreja Protestante, nacionalmente, eles não tiveram tempo de construir igreja protestante. O que eles fizeram? Eles foram nas igrejas católicas. Note, a coisa foi estatal. Né? A Escócia passou a ser protestante, reformada. Então, eles não tinham como construir igreja. Eles iam na igreja romana, retiravam as imagens, retiravam o altar, colocavam um púlpito no meio, pronto. É uma igreja protestante agora. Então, imagens sempre foi coisa de católico. Aqueles quadros com Jesus afeminado, com Jesus de olhos azuis, cabelo sedoso, isso nunca foi protestante que fez, sempre foram os católicos. Então, assim, é triste você ver hoje evangélicos gostando de imagens, porque The Chosen e etc, etc, são imagens. Tá? E é quebra do segundo mandamento. Deus disse: não farás imagens, nem as adorarás. Ah, pastor, mas eu assisto The Chosen e não adoro. Opa, será? Será? Amor e adoração, eu estava lendo um puritano um dia desses. Amor e adoração andam lado a lado. Lado a lado. Tá? E se você vai orar e você está pensando agora no personagem do The Chosen, já sinto informar que o teu coração já está doente. A tua mente já está doente. A idolatria te pegou já. Então é quebra do segundo mandamento. Mas, pastor, Deus mandou Jesus em forma humana. Deus mandou Jesus como homem. Como a gente não pode mais representá-lo como homem? Sim, com certeza. Jesus veio em carne e sangue. Nós não sabemos a sua aparência. Não sabemos. Qualquer aparência que nós fizermos, qualquer imagem que nós fizermos de Jesus, vai ser uma imagem mentirosa. Mentirosa. E é interessante, né? Os italianos fazem um Jesus italiano. Os alemães fazem um Jesus alemão, os franceses fazem um Jesus francês, os orientais, os asiáticos, fazem um Jesus oriental asiático, os africanos fazem um Jesus africano. Cada povo faz um Deus à sua imagem e semelhança. Isso é idolatria. Idolatria. Nós não devemos ter imagens de Jesus, nem mentais. Eu, quando penso em Jesus, é uma imagem indefinida que me vem à mente. Eu não sei, não vem nada na verdade, vem uma coisa indefinida. E eu nem assisto essas coisas para não criar imagens na cabeça. Porque a imagem, o querer ver para crer, é tomé, é falta de fé. Nós devemos crer sem ver. E Jesus disse: mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, Bom, basicamente isso. muito bom, reverendo. E esses assuntos hoje, né, reverendo, assim, até mesmo no meio reformado, né, a gente se posicionar dessa maneira, Aham. né, muita gente aí nos arrogam de legalistas, né, que não Uhum, pode fazer uhum. nada, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, É, mas que é. esquece que, né, que hoje, né, que tudo aquilo que está à nossa volta não é Uhum. criado assim do nada. Tudo tem uma ideologia por trás, tudo tem Tem, um tem, porquê, né, por trás, tudo tem uma agenda por trás. A gente vai ver tem. mesmo na série, né, ali o Mateus
parece o Mateus que tem um TDAH. Então, assim, para eles inserirem ali o Ah, homossexualismo, né? Para ah, eles ali inserirem coisas espúrias, é algo muito fácil. E quando a gente dá ibope para isso, né? é, A gente, é é, a mesma coisa o Brasil Paralelo, a gente está impulsionando aquilo que é ruim, aquilo que é o mal. Então, isso. assim, É, isso é um meio de sabedoria para alertar as é, pessoas, é. né? E a série é Mariótra, tá? É, Sim. dois, eu não assisto a série, mas como eu critico, aí os irmãos mandam exemplos, né? E, e eu já vi alguns cortes, né? Eu já vi alguns cortes em rede social. Tem um episódio em que Jesus está caminhando com um discípulo e ele fala assim: hoje à noite eu vou me encontrar com a pessoa mais poderosa que eu conheço. Aí o discípulo fala: quem? Ué, com minha mãe, com Maria. Na verdade, eu vi esse corte num site católico, os católicos vibrando, vibrando. Como se Há um fosse outro, Jesus mesmo falando, né? exatamente, exatamente. Há um outro que diz assim, deixa eu ver se eu me lembro, mas eu acho que é João. João está conversando com Maria e Maria está falando coisas e João só prestando atenção e aí fica bem entendido na cena que o que João escreveu no Evangelho veio de Maria, na verdade. Entendeu? Sim, Então, é uma série mariólatra. Mariólatra. Ninguém se engane. verdade, reverendo. Por isso que a reforma mesmo, né? Um dos lemas ali, sola as escrituras, sola a escritura, Uhum, somente a escritura. uhum. Como o senhor mesmo disse, é a gente voltar à simplicidade, né? Isso. A leitura diária da Bíblia. Quer conhecer a Uhum. história de Jesus, meu irmão, você que está aqui nos assistindo? Lê os evangelhos, lê a Bíblia. Ali você vai ter algo inerrante, algo que não vai te Sim, trazer sim. confusão, né? Então nós temos a Bíblia, 66 livros para você aí, Exatamente. né? Fazer aí uma maratonar, como eles dizem, né? Exatamente. Nós temos E com sessenta e grande. seis livros aí para você maratonar, para você Isso. estudar, para conhecer sobre Cristo, tanto É, no Antigo, tanto no Novo Testamento. Você não precisa de Brasil Paralelo, você não precisa de ter Chosen para conhecer Jesus, exatamente. para ter um conhecimento acima da média, você tem as Escrituras. É. E Paulo assim. disse, né? Aham. Sim. Não, e veja, muito bom que você falou agora, né? Ao invés de assistir uma série que vai bagunçar a tua cabeça, né? Distorcendo fatos bíblicos, colocando uma imagem falsa na tua cabeça, leia a Bíblia pura, leia os evangelhos, porque ler a Bíblia não é o mesmo que ler qualquer livro ou que assistir uma série. A palavra de Deus, ela faz um efeito na nossa alma. Ela faz um efeito na nossa alma. Então, quando a gente lê a Bíblia, né, com o coração aberto, a nossa alma está sendo fortalecida, a nossa vida está sendo santificada. Cristo falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é uma leitura diferente de qualquer outra coisa. Vendo uma série, você não tem essa experiência. A experiência de ler a Bíblia e ser fortalecido espiritualmente. Amém. Amém, reverendo. Reverendo, então, para a gente encerrar, né? Infelizmente que o tempo ele está se esgotando. Aham. Eu queria que o senhor deixasse aí uma palavra de exortação junto com um alerta para essas pessoas que estão nos assistindo e para aquelas pessoas também que irão nos assistir, Uhum. né? Sobre o perigo mesmo aí do catolicismo, a questão da Brasil Uhum. Paralelo, questão aqui do The Chosen. Tá. Traz essa palavra final aqui para nós. Bom, a minha palavra primeira é a seguinte: é, nós não odiamos católicos, nós não odiamos Maria, nós não odiamos ninguém, nós seguimos as orientações, tentamos seguir as orientações de Cristo, que é amar a todos, tá? E é por amor que nós fazemos esses alertas. É por amor que a gente se dirige aos católicos apostólicos romanos para dizer: a igreja de vocês está errada. A igreja de vocês saiu do caminho das Escrituras. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia.
O meu trisavô, ele era católico, apostólico romano, e ele ganhou uma Bíblia da irmã do padre e começou a ler a Bíblia. E quando ele chegou em Êxodo 20, ele questionou o padre, falou: padre, aqui está falando que não pode ter imagem de escultura. E o padre falou: para de ler esse livro, senão você vai ficar maluco. Ele continuou lendo, ele se converteu. E ele teve a vida dele transformada. Então, pare de ouvir os padres, leia a Bíblia. Você que é católico, apostólico romano, leia somente a Bíblia, que Deus vai falar com você. E Deus vai te mostrar a verdade e a simplicidade do Evangelho. Leia os Evangelhos, leia o Novo Testamento inteiro, para você perceber que Maria não é rainha, que Maria não é advogada, que Maria é a bem-aventurada, a mulher piedosa, mas Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Leia a Bíblia, veja a simplicidade do Evangelho, leia a Bíblia apenas, que Deus vai falar com você. E quanto aos irmãos crentes, que é normal discordar, né? Mas que ainda nutrem alguma simpatia para com o Brasil Paralelo, The Chosen, fica o alerta. Você pode estar influenciando e financiando obras que estão indo contra o avanço correto do reino. Então, pense bem nesse sentido, né? Não seja cúmplice nas obras das trevas. Tá? E quanto ao The Chosen, acho que a gente já falou bastante. Eu creio que faz muito mais mal para a cabeça do que bem. Eu falava sobre isso e alguém escreveu no passado o seguinte: é melhor ver The Chosen do que ver alguma outra série ímpia. Não é um ou outro, não assista séries ímpias, mas há muita série na televisão que é boa. Eu estou assistindo atualmente uma série que é sobre a coroa da Inglaterra, The Crown. Olha, que série bem feita, que série bem feita. E assim, entre uma série que não fale de Bíblia e uma série que fale de Bíblia, eu não tenho dúvida, vai ser uma série que não fale de Bíblia. Por quê? Porque as séries que falam de Bíblia, exceto se for um documentário, mas eu me refiro a The Chosen filmes bíblicos, eles vão deturpar, eles vão colocar coisas que não existem no texto bíblico. Então não é bom para a nossa mente e para o nosso coração assistir coisas que vão bagunçar aquilo que está correto no nosso coração. Tá? Então pense bem nisso, leia mais a tua Bíblia, é a Bíblia que te dá essa experiência de revigorar a alma, de ter mais comunhão com Deus, de ter mais santificação. Amém. Reverendo, no início o senhor citou um canal Aham. aí da Igreja Presbiteriana, é a sua, onde o senhor é pastor, É certo? onde eu pastoreio Qual que é o isso. nome mesmo? Tem como o senhor repetir para a Sim, gente? Igreja Presbiteriana de Vila Guarani. Sim. E Vila tem a Guarani. série no YouTube. Tem, nós temos lá uma playlist com 55 estudos sobre os erros do romanismo. Esse é o título. A gente está trabalhando para transformar essa série em livro, tá? Então, se Deus nos abençoar, nós, no futuro, vamos lançar um livro. Mas, enquanto não sai o livro, os vídeos estão lá gratuitamente à disposição. É um curso completo sobre romanismo que você pode ter acesso. Amém. Pessoal, então para você que ficou aí com alguma dúvida, tá? Sobre o catolicismo, sobre as doutrinas do catolicismo, tem aqui o canal da igreja onde o reverendo ele é pastor, onde eles vão ali tratar de vários temas relacionados, né, ao cristianismo. E eu queria também indicar um livro, reverendo. Aham. Esse aqui do R6 Pro, Estamos Juntos. Ah, Ele vai excelente. discorrer nesse livro aqui algumas doutrinas, talvez assim as principais do catolicismo, e ele vai Aham, contrapor, né, vai trazer a visão católica e todos os documentos, as citações dos documentos católicos aham. com as escrituras. Também recomendo esse livro aqui, eu comprei na livraria Defesa do Evangelho, É mas muito é da bom. editora Vida É. Nova, tá? Também recomendo esse livro. Então, Deixa eu reverendo, aproveitar, deixa eu aproveitar e fazer um comercial. sim, É uma pena que os livros não estão aqui comigo, estão em outro cômodo, mas há uma editora no Brasil hoje chamada João Calvino Publicações.
E Sim, ela está do Franklin. especializada, isso, do Franklin, ela está especializada em lançar livros para fazer apologética, para preparar os crentes contra esses ataques romanistas, tá? Então, basta os irmãos entrarem aí no Google, editora João Calvino Publicações, vários livros que vão te ajudar muito dentro dessa área apologética para se defender contra os ataques do proselitismo romanista. Amém. Reverendo, vamos terminar essa live com uma oração? Vamos Vamos sim. nos conduzir aí? Sim, vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te somos muito gratos, Pai, por estes momentos em que nós falamos a respeito de coisas do teu reino, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu a tua palavra, que é de fato uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para os nossos caminhos, que orienta a nossa vida, Pai. Te louvamos porque ela é eterna, porque ela é suficiente, inspirada pelo Senhor, sem erros, sem falhas. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem guiado o teu povo nos caminhos da piedade por meio da tua santa palavra. Pedimos que abençoe aquelas pessoas que estão ainda no erro, e os teus eleitos, sabemos, Pai, serão alcançados pelo Senhor. Usa a nós como instrumentos para, com todo amor, todo carinho e franqueza, mostrarmos às pessoas que o caminho correto é o caminho da tua palavra, é o caminho que o Senhor revelou, é a doutrina dos apóstolos. Dá-nos sabedoria, abençoa aqueles nossos parentes que ainda estão vivendo estes caminhos fora da tua palavra, para que sejam alcançados pelo Senhor, Pai. Abençoa nossas vidas, nossas famílias, nossas igrejas. Permita que sejamos cada vez mais atuantes na tua obra, santificados, dando um bom testemunho do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo, muito obrigado mais uma vez. Com Pessoal, essa alegria. live vai ficar salvo aqui, tá? No Instagram. E eu quero que você comente lá o que você achou. Quero que você também compartilhe, tá? Nos stories, se essa live aqui ela edificou a sua vida em alguma coisa, viu? Eu conto com a sua ajuda aí para a gente divulgar esse conteúdo que hoje assim é de suma importância. Tá ok? Reverendo, então muito obrigado, tá? Deus Imagina, Caio. abençoe a vida do senhor, da sua família, Amém. A sua tá? E até também. a próxima, hein? E olha, Então, nós temos que fazer uma plataforma para nós, hein? Vamos unir todo esse conteúdo aí e trazer, né, esse povo de Deus para isso. consumir coisa boa. Vamos Amém? orar. Reverendo, então, Um abraço. boa Deus semana aí para o abençoe. senhor. Até Até mais. mais. Prazer. Tchau, Tchau, tchau. tchau. É.